Vamos lá então, pessoal, continuando o nosso estudo, Estatuto do Servidor Público do Estado de Minas Gerais. Nós paramos na substituição. A substituição, ela pode ser automática ou por ato da administração. Automática ou ato da administração. A substituição não automática por prazo maior ou igual a 180 dias será feita por secretário ou diretor do departamento que o funcionário estiver lotado, ou também se for função gratificada, né? Então, ela maior ou igual a 180 dias, a substituição não automática maior ou igual a 180 dias, será feita por funcionário ou diretor, né, do departamento a qual o funcionário esteja, secretário ou diretor do departamento no qual o funcionário esteja lotado. Lembrando apenas que, salvo no caso de função gratificada, o servidor perderá a remuneração do antigo cargo. Então, esse servidor que está substituindo outro, ele perderá a remuneração do antigo cargo, salvo se for função gratificada, que vai poder acumular. Da permuta. A permuta é muito simples. O que nós temos que guardar? A permuta, ela pode ser, ela deve ser, né, por escrito e a pedido de ambos. Todos os dois devem escrever o pedido, que a permuta pode ser por transferência ou remoção. Então, o que acontece? Ela deve ser a pedido, ela deve ser a pedido dos dois, então por escrito. Reintegração. Agora nós vamos falar das formas de provimento propriamente ditas. Nós já falamos da nomeação, agora nós vamos falar da reintegração, né? A reintegração é aquele funcionário que foi demitido, né, por algum motivo, seja por falta disciplinar, por algum motivo quaisquer, que a gente vai falar futuramente quais são as faltas que causam demissão. Então, o funcionário foi demitido, então ele, por decisão julgada, por decisão judicial passada e julgada, então ele é reintegrado no serviço, né? E o que nós temos que observar? Ele recebe totalmente a remuneração, todo aquele prejuízo que ele sofreu com a demissão, ele recebe a remuneração, ele recebe todo o dinheiro de volta. Por quê? Porque aquela decisão foi nula, ela foi anulada pela autoridade judicial ou administrativa. E o efeito dessa rescisão, dessa decisão, no caso de reintegração, ela tem um efeito ex tunc, retroage, ela vai até o início daquela decisão. Então é como se o funcionário não fosse demitido, né? Então ele vai receber todos aqueles benefícios que ele deveria ter se tivesse no exercício do caso. E como nós falamos na aula passada, depende de inspeção médica, né? Ele deve ter inspeção médica também neste caso, né? Decisão administrativa ou sentença judicial transitada e julgada. Foi demitido, só que teve uma decisão, ele recorreu e teve uma decisão administrativa judicial e ele retornou ao caso. Nesse caso, então, o que? Reintegração. É possível que a banca queira confundir com reversão. Nesse caso, é reintegração. A reversão. Reversão, guarde. Reversão da aposentadoria. Nos casos que o sujeito foi aposentado, mas não subsiste mais os motivos da aposentadoria. Ele foi aposentado por invalidez, mas aí ele mesmo, por sua própria vontade ou por ato da administração, percebe-se que não existe mais o motivo da aposentadoria. Um exemplo bem simples mesmo. O sujeito não teve mais movimentos, perdeu os movimentos das mãos, não tinha mais condição de trabalhar, mas recuperou e ficou 100%. Então, será revertida a aposentadoria e ele voltará para o serviço. Como eu falei, pode ser a pedido ou ex officio, né? Prazo máximo para reversão da aposentadoria, 55 anos. Então, se o funcionário tiver 56 anos, ele não pode voltar ao serviço. Então, será aposentado definitivamente. Ele pode reverter a aposentadoria até os 55 anos, depende de inspeção médica. Foi revertido a aposentadoria. Foi lá o ofício, a reversão da aposentadoria, ele teve o prazo para voltar ao serviço público. Se durante aquele prazo ele não volta, o que acontecerá? Será cassada a sua aposentadoria. Ou seja, ele não vai mais receber, né? Ele não poderá prestar o serviço
no caso de reversão, e também terá cassada a sua aposentadoria. Ele, ao voltar ao serviço, ele vai tomar posse de preferência no cargo onde ele exercia, onde ele prestava o exercício. Então, se ele exercia a função, por exemplo, de bibliotecário numa escola, aí ele foi aposentado e depois reverteu. Ele, de preferência, ele voltará para essa função, de preferência, não é obrigatoriamente, de preferência, né? A reversão do cargo em carreira depende da vaga que deveria ser ministrada deixa eu só um instante, por promoção por merecimento. Então a reversão que depende a reversão a cargo de carreira, só no caso de carreira. Então a reversão no caso de cargo de carreira dependerá da existência da vaga que deva ser preenchida por promoção por merecimento. Então, nesse caso, o sujeito teve a aposentadoria revertida e ele é um funcionário que estava no cargo de carreira, então deve haver a vaga que deveria ser preenchida por promoção por merecimento. Uma vaga X ali, ela deve ser preenchida no caso de promoção por merecimento. Essa vaga, então ele pode reverter, se for cargo de carreira. Então dependerá. Então, se não houver vaga, ele não será revertida sua aposentadoria. O tempo que ele ficou aposentado contará para a futura aposentadoria. Vamos supor que ele trabalhou 20 anos. Ele teve os 5 anos aposentado por invalidez. Mas aí ele melhora, tem condição de voltar ao serviço público, tem menos de 55 anos, ele volta ao serviço público. Com mais 5, vamos supor que ele aposentaria com 30 anos. Então somará aqueles 5 anos que ele ficou aposentado. Então vai trabalhar mais 5 e vai poder aposentar novamente. Então o que acontece? Aquele tempo que ele ficou aposentado por invalidez, se for uma aposentadoria por invalidez no caso, será contado para uma nova aposentadoria, ok? Agora nós vamos falar do aproveitamento, bem rápido, bem sucinto. O que é o aproveitamento? O aproveitamento é aproveitar aquele funcionário que está em disponibilidade, né? Então o funcionário, ele estava aposentado, por exemplo, e ele foi reverter a aposentadoria, mas quando ele voltou ao cargo, ou também no caso de reintegração, pode ser aposentadoria ou reintegração. Vamos usar o exemplo de reintegração. Ele foi reintegrado ao serviço público, só que quando ele foi reintegrado, não tinha mais vaga para ele. Aquele cargo foi extinto, não tinha mais nenhuma função compatível com o cargo que ele exercia. O que vai acontecer? Ele vai ficar em casa, em disponibilidade, com a remuneração compatível, né, com aquilo que ele recebia. O que acontece? No caso de surgir uma vaga compatível, ele que está em disponibilidade, ele vai ser aproveitado no serviço público. Então vão até a casa dele, vão entregar um ofício e convocá-lo para o serviço público novamente. Isso é o aproveitamento. Então a remuneração tem que ser compatível com o que ele recebia anteriormente, né? E se houver dois funcionários, há uma vaga somente para o aproveitamento. Então, como que vai ser a preferência para chamar esses dois? Primeiro caso, vai chamar aquele que houver maior tempo em disponibilidade. O funcionário X está em disponibilidade há 5 anos e o funcionário Y está em disponibilidade há 7 anos. Então será chamado o Y, que tem 7 anos em disponibilidade. Os dois têm 7 anos de disponibilidade. Qual que será chamado? Aquele que houver maior tempo no serviço público, né? Os dois têm 7 anos que estão em disponibilidade, mas um tem 20 anos que presta serviço público. Então esse e o outro tem 15. O que tem 20 anos será chamado, né? Tornar-se-á sem efeito e cassada a aposentadoria se ele não apresentar nos prazos legais. Então ele não apresentou no prazo legal, né? O que aconteceu? Então
será cassada a aposentadoria e vai se tornar sem efeito o ato que o trouxe de volta para o serviço público, né? Nós vamos falar agora da posse, bem rápido, bem sucinto. Nós vamos deixar a posse para o próximo vídeo. Aguardo você. Até mais.